Bom dia, espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar mais uma manhã, falando da palavra, tendo o nosso devocional. Sexta-feira, friozinho, né? Tempo gostoso para a gente renovar as energias, né? Dormir, porque quando tá calor a gente não consegue dormir direito, e quando tá frio, por mais que a gente fique lá querendo se entupir de coberta, de coisa, mas a gente dorme melhor, né? Ainda que você durma pouco, você acaba descansando mais, porque quando tá calor, que a gente fica agitado para lá e pra cá, não consegue dormir. Então vamos mais essa manhã agradecer, né, pela oportunidade, né? Porque se a gente acordou, se você pôde acordar, abrir seus olhos essa manhã, é porque é mais uma oportunidade, né, que a gente tem de aprender, de se melhorar, de avançar. É mais uma oportunidade. Então, nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês da palavra, e porque esses dias eu estava conversando muito, né, sobre as dificuldades que a gente passa, né, porque tem pessoas que criticam, né, Deus, culpam, não acreditam em Deus, mas culpam Deus por todas as desgraças que acontecem, por tudo aquilo que é ruim, acaba culpando a Deus, porque se ele é Deus, se ele é amor, porque que ele permite as dificuldades, né, que eu fui questionada no domingo. Ah, mas se Deus é Deus, por que ele não cura a enfermidade? Por que essa pessoa está sofrendo por tal enfermidade, né? E aí eu conversando ontem também, conversando com uma pessoa que eu acompanho, né, que tá passando por dificuldades na saúde, e aí o que eu falei para ela, e é o que eu vejo dentro da palavra, todas as situações que a gente passa, como a gente falou, né, tudo tem um propósito. Só que quando a gente está vivendo a situação, a gente não consegue ver. Quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue ver saída. Você pode ver que a solução, a direção sempre vai vir de quem está de fora do problema. Porque quem está dentro, envolvido com o problema, ele não consegue enxergar a saída. Por exemplo, você está ali doente. Você não consegue ver uma forma. Quem vai ver é o médico, porque ele estudou para isso, ele vai poder olhar aquela situação e falar, olha, é isso, vai ter que fazer tal tratamento. Aí você tem um problema jurídico, o advogado que está fora do problema vai poder olhar de forma racional, com a razão, não com as emoções. Porque se eu tô doente, eu quero um remédio para dor, às vezes eu vou pedir um remédio para dor, que se eu tomar aquele remédio eu vou morrer. Porque eu não sou médica, mas eu quero acabar com a minha dor, né? E a mesma coisa, a pessoa vai procurar uma orientação jurídica, tal, mesma coisa. Se ela quiser resolver, às vezes, pelas mãos dela, ela não vai resolver da forma que tem que ser resolvida a situação, né? Às vezes ela vai tomar uma atitude errada. Porque ela vai querer fazer justiça com as mãos dela, né? E o nosso ordenamento fala que a gente não tem que fazer justiça com as nossas mãos. Tem a lei para isso. Então, e às vezes as pessoas questionam por que eu tô passando por essa situação. E você pode ver, a gente é nítido isso, toda a história de um vencedor tem derrota no meio. O cara passou por alguma frustração, o cara passou por alguma dificuldade financeira, o cara passou por perseguição, ou ninguém acreditou nele. Os grandes mesmo inventores, a maioria das pessoas não acreditavam, esse cara é louco, ele queria inventar esse negócio, e o cara continuou, até que inventou. Depois que inventou, o cara virou o cara, entendeu? Mas enquanto ele tava ali sofrendo, querendo ver as formas para o negócio funcionar, as pessoas estavam ali criticando. E às vezes a gente fica pensando isso, a gente fala assim, meu,
Será que eu tô passando isso? Deus tá me castigando? Ah, eu tô com essa enfermidade porque Deus quer me castigar. Deus me ama. Eu tô passando por essa dificuldade porque, o meu destino é sofrer, é viver sempre nessa corda bamba. Então, aí a gente começa a questionar as coisas. Por que acontecem as coisas com a gente? Principalmente quando é as coisas ruins, né? É uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema na família. Quando é coisa boa, a gente não questiona de onde, por que tá vindo. Não é? A gente não questiona. A gente simplesmente recebe. Agora, quando é algo que é contrário àquilo que a gente espera, aí a gente já não tem a mesma alegria, a gente não fica feliz. A gente quer questionar, a gente quer saber o porquê que a gente está passando por aquilo. Por quê? E aí eu tava conversando ontem e, e aí a gente vai olhando para a nossa vida e vai olhando para a vida de tantas pessoas que superaram situações que você, a seus olhos, você fala assim, eu não suportaria. Pessoas que sofreram acidente, perderam membros do corpo e se levantaram, né? Aí você fala, nossa, o cara tava lá no chão por conta dele ter ficado paraplégico, tetraplégico, com aquela deficiência, e de repente a pessoa vê um novo sentido e as coisas mudam, porque ela muda o olhar para aquela situação, né? Não é que é vitimismo, que ela fica olhando, nossa, agora eu sou um aleijado, mas só que a gente quando a gente está passando por problema, a gente olha para nós somente, a gente só olha o nosso umbigo, na verdade, a gente olha só a nossa dificuldade. Parece que ninguém mais passa dificuldade, é só a gente, porque a gente está envolvido no problema. Então parece que só a gente. É só eu que passo isso, ninguém tá passando isso que eu tô passando. É o normal do ser humano. Ele vai olhar para ele, ele vai olhar pro que interessa para ele. E aí a gente não consegue olhar para Deus, né? Falar, pedir socorro para Deus, às vezes a gente não consegue diante da situação. E às vezes a gente questiona o porquê de tudo isso. Então hoje eu quero falar sobre o propósito das provações. Em essas provações você pode entender por que eu estou passando com essa dificuldade na direção da minha empresa, essa dificuldade nos meus estudos para concluir a minha faculdade, para passar num concurso. Porque toda essa dificuldade que você passou, que você está passando, um dia vai se tornar talvez a sua missão de vida. Aí você vai entender, nossa, eu nasci para isso. Você vai mudar histórias de pessoas depois que você superar. Então, o propósito das provações é a gente reconhecer Deus, que Deus está no controle da nossa vida. Quando a gente passar, entender que se fosse Ele te sustentar, você não conseguiria passar por aquilo, não conseguiria superar aquela situação, aquela enfermidade, aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade no seu relacionamento. E aí, o que acontece com a maioria das pessoas? Eu falo porque, assim, eu acompanho muitos advogados de sucesso, assim, que estão lá no top do top. Daí, quando você olha o histórico do cara, ou da advogada ou de advogado, você olha o histórico, tem um histórico que ninguém viu, todo mundo só tá vendo um holofote, o cara tá bombando. Aí quando você olha o histórico, ele conta, ou ela conta, você fala, meu Deus, eu também passei por essa situação, eu também vivi isso, né? E aí você entende o quê? E aí a pessoa descobre o propósito dela de vida. Aí você pode ver, aí o cara passou no concurso, conseguiu, de tanto que ele reprovou, ele criou o quê? Um curso para ensinar pessoas a não bater cabeça igual ele bateu.
a esses advogados que estão lá no topo. Hoje eles ensinam advogados iniciantes ou aquele que já está tempo na carreira e não conseguiu se encontrar. E aí ele fala assim, olha, aconteceu isso comigo, isso. E aí, depois de tudo isso que eu passei, eu criei um método tal, e ele percebeu a missão de vida dele, dentro daquela dificuldade dele. Quantas pessoas, né, que tem vindo até mesmo o Daniel Dias, né, que é nadador e tem deficiência, olha a história dele. Eu conheci ele de perto e tem família. Ele poderia falar assim, como que eu vou ter família? E eu pude ver o seguinte, que por trás de toda um vencedor, a história de um vencedor, tem muitas quedas, tem muito fracasso antes de chegar lá. Tem muito cair e levantar. Porque o cair e o levantar faz parte da vida. A gente não pode ficar prostrado. Então, e Deus vê assim para nós, Ele nos olha dessa forma, que às vezes a pessoa, o homem, né, homem dizendo no sentido de humanidade, a gente julga a pessoa pela capa, pela aparência. Esse daí não vai dar em nada. Essa daí não sei o quê. E Deus não. Ele olha você, quem é você, o seu coração, o lugar onde ninguém consegue sondar, a não ser Ele. Ele sonda o coração. E aí, ele fala, eu vejo potencial em você. Você caiu, mas eu acredito que você pode levantar. O cara lá, nossa, o cara tava preso, agora tá falando que é cristão, que é crente, que é evangélico, sei lá, que tá indo pra igreja, que agora é uma pessoa. Por que não? Por que ele não pode se tornar uma nova pessoa? Aprender com aqueles erros e não fazer mais? Você acha que para Deus é diferente? O fato de você não ter ido lá para cadeia, a sua mentira não é a mesma coisa, a sua vida de mentira, sua vida de linguarudo, de fofoqueiro. Para Deus não tem diferença. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Mas existe que em Deus a gente pode recomeçar sempre. Que Deus, se você se arrepender, você pode ter nova vida, porque Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento. Ele lança. A gente não, a gente vai ficar apontando a vida inteira a pessoa. Mas ela fazia isso. Que fulano é assim. Como se ele nunca fosse possível da pessoa mudar. Sozinho a gente não consegue mesmo. Isso é fato. A palavra de Deus fala que sem Ele a gente nada pode fazer. É só em Deus. E Deus muda histórias. Assim como muda a história de um perdedor e torna ele um vencedor, ele também pode mudar a história de um drogado, de uma pessoa que vive na prostituição, está sofrendo ali na prostituição. Ele pode mudar. Ele pode curar. Ele pode curar aquela enfermidade, mas talvez, deve ser que nem esse quando a gente fala do deficiente que encontra uma nova forma de viver. Ele não fica mais lamentando porque ele está deficiente. Ele não fica lá, não, agora minha vida acabou. Ele consegue enxergar um novo horizonte. Então hoje tem esporte, tantas coisas, só a história de vida, de superação daquela pessoa já muda a vida de outras pessoas. Então aquela pessoa que estava se achando um nada por conta da deficiência, hoje motiva outras pessoas que não têm a deficiência e fica às vezes se lamentando. Porque eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. A outra não tem a perna, não tem um braço e consegue fazer as coisas. E não deixou de sonhar e você às vezes está perfeita saúde física, mental e você não está desistindo dos seus sonhos, está desistindo dos seus projetos. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto que está em João 9, que fala da cura de um cego de nascença. João 9, do 1 ao 7. E diz assim: passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi,
quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Até os discípulos questionaram. Jesus, ele nasceu cego porque o pai dele pecou, porque ele fez alguma coisa. E às vezes a gente acha, a gente está passando por aquela situação, porque será que porque eu sou pecador? Porque alguém pecou? Porque Deus está me castigando? Hoje a gente não olha assim como pecado, mas como castigo. Porque Deus está me castigando, por isso que eu estou passando por isso? Porque eu não sou digna de ter uma vida boa? Eu não mereço? Eu não sou merecedor de uma vida boa? A minha vida é só sofrimento? É só migalhas? É só isso que eu tenho para mim? E os discípulos questionaram ali. Aí ele falou: não. Ele não pecou, nem os pais dele pecaram. Mas isso é para que manifeste a glória, né? Ou tem textos que falam que a glória de Deus, né? Mas aqui fala para que se manifestem neles as obras de Deus. Por quê? Pensa que o texto é muito longo, mas se você continuar lendo o capítulo 9, ele vai falar, as pessoas começam: nossa, mas você não era cego? O que aconteceu que você está enxergando? Manifestou o quê? Daí ele falou: Jesus me curou, ele lavou os olhos lá com lodo e eu voltei a enxergar. E eu comecei a enxergar. E aí, o que aconteceu? Foi manifestar as obras de Deus. Porque essa história, essa sua situação, que hoje talvez é vergonha para você, vai manifestar o poder de Deus na sua vida. Vai fazer que outras vidas sejam cansadas, sejam curadas, tenham esperança. Porque aí você saiu daquela situação. Pensa esse homem. Nasceu cego, ele começa a enxergar. E ele começa a dar esperança para outros cegos. Ele vai falar assim: se você encontrar Jesus, Jesus pode curar. Mas também pode ter casos em que a pessoa... Deus conhece seu coração. Ele sabe se você vai aguentar. Às vezes tem pessoas que Deus não vai curar. Não vai curar, mas ela não vai viver mal por conta de ter aquela enfermidade. Ela vai conseguir sorrir, ela vai conseguir ter paz, mesmo passando por aquela dificuldade, por aquela enfermidade. Não vai ficar milionário, mas o cara, mesmo dentro da simplicidade dele, ele vai se sentir suprido. Eu tenho o que é necessário, eu tenho, não me falta. E ele vai ser grato. Vai estar satisfeito, entendeu? É o problema da gente, que a gente não fica satisfeito com as coisas. A gente consegue aqui, a gente quer sempre mais. E tem pessoas que conseguem se satisfazer e falar: não, eu tô bem com isso. Eu tô bem dessa forma. Ah, por que você não emagrece? Nossa, porque você é gorda. E a pessoa tá bem, não tá com nenhuma doença por conta daquela de estar gordinha. Tá saudável. E ela consegue conviver com aquilo. Amém. Não é porque os outros falam que ela vai ter que emagrecer. Então, assim, ela convive bem com isso? Faz bem pra ela? Ela tá bem de saúde? E a gente não vê dessa forma. Que a gente quer que as pessoas sejam tudo iguais, né? Pensam da mesma forma que a gente. Que elas se posicionam, às vezes, da mesma forma. E não é assim. E aqui, Jesus falou. Você vê que até os discípulos questionaram: mas deve ter porque pecou. Você não está passando isso que você está passando porque Deus está te castigando. Deus, na verdade, está te fortalecendo. Deus, na verdade, está te amadurecendo, te fazendo crescer.
Porque as dificuldades que nos faz crescer, quando a gente tá tudo bem, a gente não cresce. A gente não cresce nem como pessoa, porque como você vai sentir a necessidade do outro se você não passou por necessidade? Você não vai sentir. Agora, se você passou, você vai saber o que é uma pessoa passar fome. Ah, eu era mendigo, agora hoje eu tenho a minha casa, eu tô bem. Então eu sei entender a dor do mendigo, porque eu fui mendigo. Eu sei entender a dor do drogado, que eu fui drogada. Eu sei entender a dor do depressivo, que não é frescura, porque eu passei por isso. Porque daí você passou pela situação. Aí é diferente daquele que não viveu. Porque aquele que não viveu a situação vai criticar. Vai falar, não, é porque é pecador. Não, porque merece mesmo, que é pessoa ruim, por isso que tá passando por isso. Vai julgar. Então, o que você tá passando, eu não sei o que você tá passando. O que você tá passando, o que eu tô passando, as dificuldades que eu tenho enfrentado, não é para me envergonhar, não é para te envergonhar. Mas é para me fortalecer, te fortalecer, que você vai sair da situação, como eu também vou sair, e a gente vai contar aqui, olha, tava nessa situação, agora eu tô nessa situação. A minha história foi mudada. Que nem o cara, eu era cego, eu nasci cego, agora eu vejo. Aí ele vai contar pra todo mundo, eu fui cego. Eu tenho prova disso que eu nasci cego. Fala com meus pais, nasceu cego. Mas agora eu vejo. Eu passei, eu estava depressiva, agora eu não estou mais. Mas como isso? E você vai poder encorajar outras pessoas. Como eu digo para essa pessoa que eu estou acompanhando, você está num estado de depressão. Você não é a depressão. Você não é depressivo, você está num estado, num momento de depressão. E quando esse momento passar, quando você se levantar, você vai ajudar outras pessoas a saírem dessa situação. Não é para você ficar triste. Não é porque Deus não ama você. Então, o propósito das provações é nos fazer crescer e nos fazer glorificar o nome de Deus e mudar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito. Nos fazer crescer, nos fazer glorificar a Deus e transformar a vida de outras pessoas. Então, que você possa ficar com essa palavra. E você tenha uma ótima, abençoada sexta-feira. E que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Dê seu like. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Para que ela também possa, talvez, estar passando por dificuldade, ela possa se fortalecer, possa falar, não, vai passar. Porque é uma injeção de ânimo. A gente precisa de uma palavra para nos levantar. A gente acorda triste. E quando alguém vem e fala algo assim, já você fala, não, há esperança. Há esperança. Há esperança. Amém? Então, até amanhã. Obrigada.